Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, pensando em como o retorno do último vídeo do piloto que eu fiz do nosso programa novo aqui no canal foi tão legal. Eu recebi tantos comentários, tantos feedbacks, tanto aqui quanto lá no Instagram também. E como vocês acabaram gostando muito do formato e também para motivar vocês a participarem, também mandarem as suas histórias, as suas, sei lá, os seus pedidos de conselhos, eu resolvi inverter os papéis hoje e trazer uma história minha, real, de algo que aconteceu comigo recentemente, e sentar aqui para falar sobre isso e deixar vocês decidirem o que vocês acham, me darem alguns conselhos, exporem as perspectivas de vocês, o que vocês fariam no meu lugar também. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, alguns dias atrás, que foi muito divertido, em que eu li o e-mail de um inscrito pedindo conselhos sobre uma relação que ele tinha com uma menina trans. Dá uma assistida nesse vídeo primeiro que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Ou se você só quiser me ver me expondo aqui mesmo pela internet, tudo bem, pode ficar aí também, tá bom? Então já deixa um joinha nesse vídeo, se você é novo no canal, se inscreve e bora começar esse vídeo. Bom, vamos por partes então. Eu conheci esse menino aonde? No Tinder, é claro. Nos primeiros meses ali de isolamento social, onde eu acredito que estava todo mundo se sentindo bem sozinho, bem carente. Eu era uma dessas pessoas e acredito que esse menino também. E eu acho que o que diferenciou a forma que esse menino teve de falar comigo e chamar minha atenção e, sei lá, foi como ele parecia ser uma pessoa muito emocionalmente consciente, sabe? Desde cara ele já sabia que eu era uma pessoa trans, inclusive no meu perfil do Tinder tá lá escrito bem claro na minha descrição para evitar qualquer tipo de transtorno, mas pasmem, ainda acontece porque tem muito cara que não sabe ler. E ele parecia ser isso que eu chamo de realmente emocionalmente consciente, ele entendia o peso de ser uma mulher trans e estar disposta a ter um relacionamento com um cara cisgênero, um relacionamento socialmente heterossexual. E isso é o que me passou mais segurança nele. Então, pensei, nossa, esse cara, ele sabe conversar, ele tem algum conhecimento sobre identidade de gênero. Eu me senti segura em trocar ideia com ele e foi por isso que eu acabei dando mais conversa do que qualquer outro tipo de chat que eu teria aleatório com outros caras do Tinder. Eu devo dizer que essa postura dele de ser mais consciente, de ser mais responsável, ajudou super a abaixar minha guarda e me permitir ser, sei lá, mais aberta, mais otimista, eu diria, porque depois de tanto tempo, depois de 27 anos, não 27 anos, né, mas alguns anos lidando com experiências desastrosas, traumáticas às vezes com os caras, eu passei a ser muito desconfiada, sempre ter um pé atrás com os caras. Então, esse cara ele já conseguiu, assim, logo no começo me desarmar bastante nesse sentido. E aí que eu acho que a coisa começa a ficar um pouco diferente, porque olhando em perspectiva agora e pensando, esse cara se demonstrou muito diferente de mim com relação a gostos pessoais, a hobbies, a rotina do dia a dia. Ele era uma pessoa muito diferente de mim, com muito pouco em comum comigo. Só que eu não me importei com isso. E aí que tá a chave da questão. Como ele me provia toda essa atmosfera de carinho, de atenção, de segurança, todas essas questões da gente meio que não ter muita coisa em comum ficavam em segundo plano. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar porque nós, mulheres trans, temos a tendência de fazer isso, porque na maioria das relações a gente meio que não tem muito desse carinho, não tem muito desse afeto, dessa sensação de segurança. Então qualquer cara que vier demonstrando, oferecendo isso pra gente, ele vai meio que furar a fila e ir pra primeira opção, sabe? Porque a gente não tá acostumada com isso na dinâmica. A maioria dos caras, eles não tem esse carinho, essa vontade de passar segurança pra gente, passar um conforto. Então pode ser o cara com menos coisas em comum possível, que a gente vai colocar ele como preferência. Isso é uma coisa muito louca, porque meio que a gente não espera por mais, sabe? A gente pensa que se o cara tá dando o mínimo que todo mundo devia dar em qualquer relação, já é o suficiente, sabe? E isso não é legal. Mas isso é uma coisa, eu acho que é um aprendizado que vem com um tempo, que vem com autoconhecimento, mas é importante ressaltar, porque talvez tenha alguma pessoa trans ou não passando por uma situação parecida. Mas voltando aqui, né, à linha do tempo da minha história, eu lembro que ele, assim, nessas primeiras conversas e tal,
as primeiras semanas, ele sempre tinha um teor muito romântico falando comigo. Ele realmente chegou uma vez a falar com todas as letras pra mim: eu não me envolvo com ninguém se eu não tiver um interesse prévio em realmente construir alguma coisa mais sólida com essa pessoa. Ele literalmente falou isso pra mim. E ele também falou em outro momento, alguns dias depois, que estava genuinamente se apaixonando por mim. E tipo, não é que eu li nas entrelinhas, que eu vi uma mensagem fofa e deduzi. Não, gente, eu tô falando de coisas que ele realmente falou pra mim. É engraçado porque é um pouco difícil falar desse ponto, porque eu não sei. Comentem aqui se vocês também são assim, se vocês têm essa dificuldade de digerir quando alguma coisa chata acontece e ela envolve alguma questão emocional. Eu lembro que quando eu tava meio que fazendo o roteiro para esse vídeo, também tava meio difícil de colocar todas as ideias em ordem, porque vem tudo à tona. Conforme você vai lembrando e você vai descrevendo o que aconteceu, a emoção que você sentiu naquele momento, parece que a memória vai trazendo de volta. Então, é estranho. É um pouquinho estranho. Eu entendo, gente, para deixar bem claro, que nenhuma dessas afirmativas, dessas duas coisas que ele me falou, é uma garantia de que você vai simplesmente por mágica ter um relacionamento. Não, um relacionamento, no meu entendimento, é uma via de mão dupla, é um investimento de duas pessoas. E justamente por conta disso, de eu ler esses sinais, interpretar eles como segurança, como interesse, eu decidi, por minha vez, baixar a guarda, tipo assim, 100% total, não ficar mais defensiva e realmente investir nesse cara, investir no que eu tava sentindo, demonstrar, expressar, sabe, ser muito explícita, uma coisa que é muito rara pra eu fazer. Então, eu acho que foi nesse momento que eu decidi, tipo, literalmente chutar o pau da barraca, sabe? Pra mim parecia na época a coisa certa a fazer, porque eu senti que a relação tava fluindo muito organicamente. Ele não tava, eu não sentia que ele tava me pressionando a nada, pelo menos é como eu pensava na época. Olhando agora em perspectiva, talvez eu pense um pouco diferente. E eu pensei que seria o mais natural a fazer mesmo, o esperado de uma outra pessoa, né? Se você sente um investimento da parte do cara, você tem que ceder para poder ter alguma chance daquilo desenvolver e se tornar algo mais concreto. E eu realmente estava querendo alguém para ficar comigo, tipo, eu realmente estava procurando um relacionamento, estava me sentindo sozinha, confiava nele. E apesar de tudo, apesar da minha faceta de ser meio difícil com os caras, eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Sempre idealizei relacionamentos longos, apesar da maioria que eu tive não ter dado muito certo. E voltando àquela pauta que eu falei pra vocês sobre a gente não ter muitas coisas em comum, muitos gostos em comum, eu me lembro que ele gostava muito de games. Acredito que deva gostar ainda. E isso particularmente nunca foi minha praia. Eu sempre fui a pessoa que, tipo assim, gravita pra um videogame, um aplicativo de jogo, alguma coisa, quando eu tô entediada, mas nada do tipo me comprometer, investir, querer jogar diariamente e tal. E por conta desse cara, por conta dessa dinâmica que a gente estava construindo, eu me vi, assim, eu não vi como essa transição aconteceu, mas eu simplesmente um dia eu me vi jogando com ele todos os dias. Tipo assim, a gente meio que criou uma rotina e eu passava 2, 3 horas 3 horas do meu dia jogando com ele, sabe? Online. E é uma coisa que não é do meu feitio. Eu lembro que meu irmão achava estranho vir no meu quarto e ver que eu tava jogando, que eu tava em chamada com ele e tal. E, tipo, ele ficava frustrado e eu não tinha razão, porque isso não era do meu feitio, isso não era da minha personalidade. E é engraçado ver isso em perspectiva agora, porque mostra muito como que eu tava fisgada na época, como eu realmente estava investindo, eu estava dando de mim, eu estava dando meu tempo nessa relação. A gente sabe que o nosso tempo é a coisa mais importante, a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, esse foi um momento, assim, de que eu coloco agora, assim, em perspectiva, que realmente eu tava dando tudo de mim. Foi depois de umas semanas assim que as coisas começaram a mudar. E daí pro final até que foi bem rápido. Inclusive eu comecei a identificar um padrão, sabe? Sabe aquela teoria que muita gente tem que quando você começa a demonstrar interesse, você começa a corresponder a uma pessoa que tá demonstrando afim de você, aí parece que meio que acaba a magia, acaba o interesse pra essa pessoa.
tava tentando te conquistar. Tipo, meio que a pessoa começa a desanimar, tipo, finalmente quando você começa a retribuir na mesma intensidade. Foi exatamente assim. No começo eu relevei, eu pensei que poderia ser alguma paranoia minha de toda a minha bagagem emocional dos relacionamentos que eu tive que foram abusivos, que tiveram muito mansplaining, que os caras, assim, eu pensei que o meu emocional poderia estar falando mais alto e me dando essa percepção de que alguma coisa tinha mudado. Então eu relevei muito e eu ficava falando pra mim mesma que num relacionamento a gente não pode perder nossa identidade, então eu não deveria invadir o espaço dele, eu não deveria impor nada, eu não deveria demandar a atenção dele integral. Eu ficava sempre pensando, não, a gente não pode se perder como indivíduo se a gente está entrando numa relação. O engraçado é que eu tinha todo esse cuidado de pensar nisso pela parte dele, mas eu estava literalmente criando uma nova personalidade só pra poder estar mais tempo com ele, tipo, que louco, né? E mais louco ainda é pensar que eu tava sentindo que ele tava se afastando, mas ao mesmo tempo eu tava me culpando por isso e pensando que era um exagero meu, tipo, eu tava entrando numa espiral de ansiedade por conta desse relacionamento. E, tipo, ele foi começando a ficar ao longo dos dias mais distante, menos disponível, sabe? Mais comedido também no jeito de falar comigo, tipo, mais controlado, não tão explícito, carinhoso como antes. Até o dia fatídico que algo aconteceu, eu me lembro, tipo, agora pensando, parece que foi uma cena de filme, porque foi tão teatral, todo o contexto da coisa, que eu fiquei pensando, gente, eu acho que esse ano o meu inferno astral ele foi antecipado, porque eu espero que setembro seja o melhor mês do meu ano, porque olha, eu lembro direitinho, nesse dia eu tava gravando o vídeo, ele não tinha aparecido, não tinha me dado bom dia, nada, eu tava gravando o vídeo, e enquanto eu tava gravando o vídeo, a câmera deu defeito. Eu contei isso no meu vídeo do Maqui Fala, por que eu fiquei tanto tempo sem trazer conteúdo pra vocês. Então, enquanto eu tava gravando o vídeo, ela deu defeito, então eu fiquei tipo, nossa gente, o que eu vou fazer agora? Eu já tava incomodada há alguns dias por conta do comportamento dele ter mudado, ele não tinha aparecido pra falar comigo. Já tinha acontecido isso, mas eu tava tipo assim, eu não vou me estressar com essa questão porque eu só vou ficar mal. Eu só vou entrar na espiral de ansiedade, não vai me fazer bem. E aí lá pelo final do dia ele apareceu e ele, ele falou pra mim que ele tinha gostado muito de me conhecer, que ele me achava uma pessoa muito legal e que ele estava incomodado porque ele não achava justo omitir uma informação de mim, ou me enganar, ou passar uma impressão errada. E ele disse que na semana anterior ele tinha tido uma recaída e tinha ficado com a ex dele. Ele não achava justo esconder isso de mim. Só que ele falou isso num tom muito leve, sabe? Como se ele não fosse uma pessoa que estava investindo em mim durante várias semanas, a essa altura, meses. E como se fosse uma coisa muito tipo, como se a gente estivesse trocando ideia há uma semana e ele só falou isso e, tipo, meio que foi fazer as coisas dele. Ele não quis conversar comigo. Ele jogou a bomba no meu colo e deixou ali pra eu digerir. E continuou, sei lá, o dia dele, sabe? Aí foi que eu acho que o peso daquele dia caótico que eu tive meio que caiu em mim. Porque eu fiquei tipo, gente, isso realmente tá acontecendo. Realmente todas essas coisas bizarras aconteceram comigo. Tipo, eu tava tentando ser legal, eu tava tentando ser tranquila, lidar como uma adulta, mas começou a vir aquela crise de ansiedade, tipo, física, sabe? De você sentir a respiração pesada, sabe? Você sentir muita angústia, um nó na garganta, tipo. Eu acho que uma pessoa normal teria o reflexo de chorar, mas, tipo assim, eu não conseguia chorar, eu só ficava com aquele nó na garganta, aquele peso, tipo assim, é como se você estivesse sem ar. Foi meio que essa sensação que eu tive. E o que me deixou mais chocada, mais assustada, foi que trouxe à tona os dias em que eu me sentia muito deprimida. Que era sempre essa sensação de uma tristeza, de um vazio muito grande. Tipo, você não conseguir expressar, externar a tristeza que você sente. Você só sente um oco, um vazio, e você não consegue, sei lá, fazer nada, ser improdutivo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei dias na cama, tipo, sem ter perspectiva de fazer nada. Toda essa atmosfera de quarentena, de isolamento social,
meio que contribuiu para que eu me afundasse ainda mais nisso. Eu não tinha perspectiva. Minha câmera estava quebrada, eu não sabia o que fazer, eu não tinha dinheiro para comprar outra, então eu não podia trabalhar. Não podia sair de casa porque a gente está no meio de uma pandemia. O cara com quem eu estava construindo, achava que eu estava construindo uma relação há meses, jogou uma bomba no meu colo e não demonstrou nenhum tato, nenhum carinho, nenhum suporte para que eu digerisse essa informação, ou nenhum arrependimento, nenhum remorso, sabe? Então, tudo isso ficava na minha cabeça, eu não conseguia chorar, eu não conseguia colocar pra fora, eu só olhava pro teto, deitada nessa cama, tipo, olhava pra janela e foi isso durante semanas. E o mais difícil é que nesses momentos você culpa mais a si mesma do que a pessoa que te fez mal. Eu me culpava muito com o argumento de: Priscila, você já tem 27 anos, você é uma mulher madura, você já passou por tanta coisa, como você se submeteu a isso de novo? Como você não percebeu o buraco onde você estava se enfiando, sabe? O problema que você estava criando para você. Esse era o maior sentimento que eu tinha. Era essa a grande culpa, a grande responsável por eu ter passado por isso. Era eu mesma e nada tirava isso da minha cabeça. Absolutamente nada. E eu me lembro que eu sentia muita raiva o tempo todo. E eu não queria ser censurada por essas filosofias de: ai, se alguém te fez mal, você tem que ser a pessoa superior e você tem que perdoar e você tem que, sabe, seguir em frente, desejar o melhor para a pessoa. Não, sabe? Eu acho que isso não é saudável. Eu acho que, principalmente se eu tava num quadro em que eu não conseguia nem externar o que eu tava sentindo de ruim, por que que eu devia ficar me censurando de sentir raiva, de sentir que eu tinha sido injustiçada, eu tinha sido, sabe, traída, eu tinha sido enganada, eu tinha sido manipulada. E eu não tinha por que desejar nada de bom para aquela pessoa, eu não tinha por que perdoar aquela pessoa, e eu queria expressar isso, eu queria dizer que eu tava com muita raiva, que eu não desejava o bem para essa pessoa. Então, foram meio que transitou entre esses períodos em que eu não conseguia externar, que eu estava me sentindo mal, ou que tudo que eu conseguia externar era muita raiva. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que, tipo, se alguém te prejudica, se alguém te machuca, se alguém te manipula, você tem o direito de sentir raiva. E você pode expressar sua raiva, sabe? Não deixa ninguém te dizer o contrário, não deixa ninguém te dizer que você deve ser a pessoa maior. Eu acho que você já foi a pessoa maior o tempo todo. Eu fui a pessoa maior o tempo todo enquanto eu tava investindo e sendo honesta e baixando a guarda e não brincando com os sentimentos dessa pessoa. Então eu tenho mais do que o direito de sentir raiva. Demorou muitas semanas para eu parar de sentir raiva e, sobretudo, vergonha. Eu sentia muita vergonha. Eu já tinha comentado sobre ele, com uma amiga muito próxima minha. E eu tava muito feliz, eu tava muito otimista de que era uma pessoa que finalmente ia dar certo comigo, de que eu poderia construir alguma coisa com alguém. E eu ficava, agora eu só sentia vergonha, porque tipo aquela pessoa, aquela amiga que eu contei, ela veria que aquilo não deu certo, e ela sentiria pena de mim, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Então, além da raiva que eu senti durante tanto tempo, a vergonha de ter fracassado, de ter sido rejeitada, e o medo de ser a vítima de pena, sabe? Foi, nossa, demorou muito tempo para eu sair dessa espiral de sentimentos negativos. Hoje, se eu for pensar como eu me sinto sobre tudo isso que aconteceu, realmente eu acho que a frase mais clichê e mais verdade sobre relacionamentos é que o tempo ajuda a curar muitas coisas. Então, quanto mais tempo passa, mais os sentimentos negativos vão atenuando. Então, eu com certeza sinto que eu tô num lugar muito melhor do que eu tava alguns meses atrás. Eu ainda tenho rompantes, se eu estiver fazendo nada, se eu estiver pensando na vida e isso me vem à cabeça, dependendo do dia, se eu estiver num dia ruim, eu ainda sinto muito, sabe? Ainda pega no meu emocional. Mas se eu estiver num dia mais legal, um dia que tá fluindo melhor, eu consigo, tipo, meio que espantar esse sentimento, tipo assim, ai não, não tenho tempo para pensar nisso agora. Se for para colocar em perspectiva, eu tô muito melhor do que eu tava
quando o evento tava mais fresquinho na minha mente, sabe? Tava mais recente. Então agora, depois de toda essa sessão de terapia, é a vez de vocês comentarem aqui embaixo. Lembra que eu falei que hoje eu ia inverter os papéis? Pois é, vocês são meus terapeutas da internet dessa semana. Vocês vão falar pra mim o que vocês acharam, qual a perspectiva de vocês, o que vocês teriam feito no meu lugar. Eu acho que isso vai ser muito, muito legal. Talvez seja muito benéfico pra mim também ouvir a perspectiva de outras pessoas para poder ajudar a cicatrizar essa questão emocional com, sei lá, talvez um pouquinho mais de facilidade. E é claro, caso vocês tenham se sentido mais à vontade, mais confortáveis de se abrirem comigo, façam parte desse quadro também. Vou deixar aqui embaixo o e-mail que vocês podem me mandar o que aconteceu com vocês, o dilema que vocês têm, alguma coisa que vocês querem tirar assim do sistema e querem alguma, sei lá, algum conselho, algum norte, como a gente fez no primeiro vídeo dessa série. Lembrando, é claro, que se você se sentir pouco à vontade, não tem problema. Eu não vou expor ninguém aqui sem consentimento, então a gente pode trocar os nomes, a gente tá num ambiente aqui que não tem julgamento, a gente só quer se ajudar, se conhecer e trocar experiências de uma maneira mais assertiva, mais positiva, que basicamente é o propósito que eu tenho no meu canal há tantos anos, e eu acho que isso só vai ser benéfico para todo mundo. Eu mal vejo a hora de ler os comentários de vocês. Eu queria agradecer também de antemão eu ter essa oportunidade de tirar isso do meu sistema. Agradecer a mim mesma e esse meu processo de autocuidado, a vocês de me proporcionarem esse espaço em que eu sei que eu posso me sentir segura, à vontade, que eu sei que eu estou entre amigos e que eu vou ler coisas positivas. Assim, pouquíssimas pessoas sabiam sobre isso. Eu tinha falado com um grupo muito seleto de pessoas, incluindo essa amiga que eu mencionei, e é muito bom trazer esse assunto à tona, porque eu sei que ele não tem mais tanta capacidade de me machucar, sabe? E ter feito isso num espaço tão querido pra mim, que é o meu canal, só deixa tudo com muito mais significância pra mim, e eu tô super feliz mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, desse depoimento, por favor, deixa um joinha. Não deixa de colocar aqui nos comentários o que você faria, o seu conselho. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com algum amigo, alguma amiga. Talvez uma pessoa que esteja passando por uma situação similar. E é isso, um beijo. A gente se vê no próximo. Tchau! Tô esperando o e-mail de vocês.